O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando em casa nesse momento, mais uma terça-feira o Senhor nos dá a graça de podermos estar aqui nesse lugar. E como tem sido uma experiência positiva para nós, porque temos a oportunidade de acolher em nosso coração a palavra, e como o Senhor tem nos direcionado, como Ele tem nos ensinado a aprimorar a nossa relação com Ele. Porque na vivência intensa da palavra, nós vamos nos encontrando de fato com o Senhor, que muda a nossa vida, que transforma a nossa mentalidade e nos faz compreender a vida de uma outra forma, não como o mundo quer que nós compreendamos a vida, mas como Deus quer que nós compreendamos a nossa vida. Mais uma vez o Senhor está nos alimentando com sua palavra. Ele vai nos fortalecendo e vai nos apontando o caminho por onde nós devemos andar. Na liturgia desta terça-feira, nós podemos contemplar a manifestação do cuidado de Deus que vem ao nosso encontro. Ele cuida de nós. E nós precisamos fazer crescer essa verdade dentro de nós. Eu preciso entender que o Senhor cuida de mim. E à medida em que eu vou abrindo o meu coração, Ele vai entrando e vai fazendo a obra que precisa acontecer. Porque nós precisamos nos deixar encontrar pelo Senhor. A mudança e a transformação da nossa vida, ela vai acontecendo à medida em que nós nos deixamos conduzir pelo Senhor. À medida em que eu vou permitindo Ele entrar na minha vida, Ele vai me fazendo entender que sem Ele eu me perco na vida. Sem Jesus nós nos perdemos na vida. Nós entramos por caminhos tortuosos. Sem Jesus, a nossa vida, ela fica incompleta e obscura, porque o homem sem o Senhor é incapaz de construir sua vida. Nós escutávamos hoje, na primeira leitura, um sinal muito claro do cuidado de Deus, através da família de Ló, que está saindo, de Sodoma para se refugiar em uma outra cidade, porque Sodoma será destruída. Mas a maneira como Deus vai entrando na história e vai nos dando oportunidade, Deus deu uma orientação. E o relato da primeira leitura nos fala sobre isso. Deus disse para Ló, nenhum membro de sua família olhar para trás. E o relato da leitura de hoje vai nos apresentar que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. É claro que
todo esse episódio, todo esse acontecimento é uma forma de Deus falar conosco. O olhar para trás está nos sinalizando que nós precisamos nos direcionar para onde Deus nos manda ir, para onde Deus nos convida a ir. Olhar para trás significa atualizar os nossos medos, viver da mesma forma que nós vivíamos antes. Quando Deus diz para Ló não olhar para trás, quando Deus diz para a mulher de Ló não olhar para trás, Deus está dizendo, está nascendo um novo tempo, é uma nova vida, é um novo momento. Mas para que esse novo momento aconteça, é preciso que nós tenhamos a coragem de nos desfazer das coisas de ontem que nos fazem mal. Nós não podemos atualizar o que não deu certo na nossa vida. Nós não podemos viver do que não deu certo ontem, porque Deus faz nascer um tempo novo para nós. E como é importante nós escutarmos isso, porque tantas vezes nós estamos vivendo assim. Deus quer construir um novo na minha história, mas eu insisto em querer continuar com a mentalidade de ontem. Deus quer transformar a minha vida, mas eu insisto em querer viver da mesma forma que eu vivia ontem, atualizando as minhas dores, atualizando os meus problemas, as minhas heranças negativas de ontem, as coisas que não deram certo na minha vida, as feridas que ficaram de ontem. É como se eu as tornassem presente na minha vida, é como se elas estivessem acontecendo hoje. Se tornar uma estátua de sal significa exatamente isso. Quando nós não somos capazes de progredir no caminho, nós ficamos estáticos, nós paramos, nós ficamos como que paralíticos, sem condições de progredir. E sabe quando isso acontece? Quando nós não temos a coragem de perder o que precisa ser perdido. Quando eu não tenho a coragem de abandonar o que eu preciso abandonar. Aí, literalmente, eu me transformo numa estátua de sal. Eu paro, eu estaciono e a minha vida não tem continuidade. A minha vida não tem progresso. Então Deus está dizendo para nós que é preciso que nós tenhamos a coragem de ser obedientes à sua palavra. Ele nos fala que tem um tempo novo para nós. À medida em que eu sou capaz de sair, das minhas mazelas, dos meus perigos, dos meus medos, Deus abre para mim um tempo novo. Quando eu quero mudar de vida, Deus estende a mão e me leva para esse lugar que levou Ló. Tem sempre um lugar novo que Deus quer nos colocar. Esse lugar novo é o cuidado de Deus para conosco. Ele vai nos dar sempre oportunidade, mas é preciso que eu queira mudar de vida. Eu não quero mais viver olhando para o ontem da minha vida. Eu não quero mais viver preso aos meus medos. Eu não quero mais viver preso aos meus rancores, às minhas mágoas, às experiências dolorosas que aconteceram lá atrás. Porque se nós, filho e filha, se nós não tivermos cuidado, nós viramos ainda hoje, ou continuamos virando, essa estátua de sal que se transformou a mulher de Ló. Se eu não tiver a coragem de perder tudo isso, é assim que a minha vida vai se tornar uma estátua de sal. Eu não consigo andar, eu não consigo caminhar, eu não consigo progredir na minha vida. Por quê, padre? Porque eu não tenho a coragem de perder, para poder deixar Deus fazer o novo acontecer na minha vida. À medida em que eu de fato quero, vai acontecer a graça. Deus vai abrir
um novo caminho, há sempre um novo caminho. Agora eu preciso ser muito claro com você. Você que está aqui bem perto do palco, você que está aí na arquibancada, nas últimas cadeiras, você que está me assistindo em casa, pela TV ou me ouvindo pelo rádio. Se nós quisermos chegar a esse lugar que Deus prepara para nós, se nós sonhamos com uma vida transformada, é preciso que nós tenhamos a coragem de sair das nossas dores de hoje. Não fique mais reclamando das coisas que não deram certo na sua vida. Não fique mais trazendo, atualizando os fracassos que aconteceram na sua vida. É porque a minha vida não presta, nada dá certo, eu não consigo me projetar na vida. E nós ficamos fazendo isso. E à medida em que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos transformando nessa estátua de sal. Nós vamos estacionando na vida. E sabe onde é que a gente vai chegar desse jeito? A lugar nenhum. Nós vamos ficar pelo caminho. Se você não tiver a coragem de sair das tuas dores, se você não tiver a coragem de sair desse mundo de coitadinho que você entrou, esse mundo de melancolia que você vive, esse mundo de amargura que você vive, transferindo as suas mágoas para os outros, culpando os outros, murmurando todos os dias da sua vida, você não é capaz de ver nada positivo, tudo é ruim, nada te alegra, nada te satisfaz. Enquanto você não sair desse mundo, você vai continuar sendo uma estátua de sal como a mulher de Ló. Mas se você abrir o coração e acreditar na força da palavra de Deus, tem um esconderijo que Ele quer nos levar, como levou Ló e a sua família. É esse esconderijo que Deus quer levar você. Mas o Senhor está sendo muito claro conosco. É preciso que nós tenhamos a coragem de querer sair. Minha vida se transforma à medida em que eu tomo a decisão de sair do meu passado de tristezas, ou sair dos meus erros, sair da minha vida medíocre. Aí a transformação começa a acontecer, que às vezes a gente fica esperando uma transformação mágica. Tem um caminho para se fazer, tem um caminho para caminhar, tem um esconderijo, sim, tem um lugar que Deus quer nos levar. Mas eu preciso ter a coragem de caminhar nesse caminho. Se eu não caminhar, se eu não me esforçar, a transformação da minha vida também não acontece. Escutando o evangelho dessa noite, está na mesma expectativa, na mesma realidade. A tempestade acalmada. Está na mesma direção. O relato do evangelho de hoje. A travessia no mar da Galileia para chegar do outro lado em Genezaré. Depois de um dia de missão, Jesus quer mudar a rota. Ele quer sair de Cafarnaum e ele quer passar para o outro lado da margem, porque ele quer também levar a palavra àquelas pessoas que moravam do outro lado. E eles entram no barco para atravessar, para fazer a travessia. E na madrugada eles são surpreendidos por uma ventania muito forte. Assim como Ló viveu lá em Sodoma, essa mesma ventania se repetiu no caminho de Genezaré. O que é que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Que nós vamos sempre encontrar dificuldades na nossa vida. Sabe, você vai sempre encontrar. E nós não podemos, não há como mudar esse roteiro. Há como nós olharmos. Há uma mudança no olhar. Mas o roteiro nós não podemos mudar. Nós vamos passar por tempestades na vida. Ninguém escapa. Agora existe um diferencial.
Como, Padre? Na maneira como eu olho a tempestade. Na maneira como eu me importo diante da tempestade. Há uma diferença em que na minha postura, na maneira como eu encaro as dificuldades da vida. E o Senhor hoje está nos ensinando como nós devemos encarar a vida, é olhando para frente e não para trás. Porque quem olha para trás afunda, deixa de remar. Enquanto eu estou olhando para trás, a rota pode mudar. Então o Senhor está nos ensinando como é que eu vou encarar as tempestades da vida. Sabe por que que Jesus está nos ensinando nessa noite? Porque tempestades todos nós enfrentamos na vida. Se eu perguntar a você, quem nunca enfrentou uma tempestade na vida? Ninguém vai levantar a mão. Mas se eu disser, quem já passou por uma tribulação na vida, levante a mão. Quantas pessoas? Porque todos nós passamos por tribulações na vida. Todos nós atravessamos o mar para poder chegar do outro lado. E para poder chegar do outro lado, a gente precisa atravessar. A gente precisa fazer o caminho. Sem caminho não há como chegar do outro lado. Se você não caminhar, você não vai chegar do outro lado. Se você não remar, você não vai chegar do outro lado. Se você não insistir, você não vai chegar do outro lado. Tem sempre um lugar que Deus quer nos levar. Tem sempre um lugar que Deus quer nos colocar. Mas a escolha é nossa. E naquela madrugada, os discípulos de Jesus ficaram completamente impactados. Imagine, uma madrugada, uma escuridão ainda, uma tempestade no meio do mar. E tudo isso foi providencial, porque Jesus aproveitava cada detalhe para formar os discípulos, para dizer como é a vida. E a vida é dessa maneira. A vida, ela é feita de desafios. A vida é feita de desafios. E você que está aqui no Romeirão, e você que está me acompanhando em casa, a vida é feita de desafios. E os desafios são para nós. Nós podemos vencê-los. O Senhor nos deu a graça de vencê-los. E se nós nos esforçarmos, isso vai acontecer de uma maneira muito, muito natural também na nossa vida. E os discípulos, quando se depararam com aquela realidade, eles começaram a se desesperar, eles ficaram enlouquecidos, porque eles achavam que tudo ia terminar naquele meio do mar, que a partir daquela noite nada mais existiria para eles, e eles ficaram atormentados, uns correndo para um lado, outros para o outro, tentando tirar a água que estava entrando no barco. E quantas vezes isso está acontecendo também com nossas vidas? Quantas vezes a gente está bem e de repente o vento vem. Nós não esperávamos, estava tudo certinho na nossa vida, estava tudo dando certo, as coisas estavam funcionando bem. Aí de repente veio uma ventania e tirou tudo do lugar. Mexeu com nossa vida, nos desarticulou. E aí o que é que acontece quando isso se dá? Nós ficamos com medo. Nós ficamos enlouquecidos também. Quando a gente começa a perceber que nosso barco está afundando, nos dá muito medo. Nos dá muito medo. Quando a gente pensa na grandeza, na força da tempestade, nos dá desânimo. Quantas vezes nós estamos assim, desanimados, achando que nós não vamos dar conta, porque o vento lá de casa é muito forte. E às vezes eu me encontro tão fragilizado, tão fragilizada, que eu não tenho nem forças para lutar. Quantas vezes você está assim? Não é verdade? Quantas vezes você está vivendo isso? Mas olha que coisa interessante. Enquanto os discípulos estavam enlouquecidos, achando que eles iam morrer naquela tempestade, eles esqueceram de algo.
que Jesus estava no barco. Eles deixaram o medo crescer de uma maneira tão forte. Eles permitiram o desespero entrar de uma maneira tão intensa, que o medo e o desespero roubaram a visão espiritual daqueles homens. Em meio àquele medo, eles esqueceram que tinha alguém ali no barco com eles. Porque eles já haviam andado com Jesus e visto as maravilhas que Jesus havia feito, os milagres que haviam realizado, as curas que Jesus havia feito, as libertações, mas eles ficaram tão desesperados que eles esqueceram que Jesus estava no barco. Será que isso também não está acontecendo com você? Será que você não está deixando o medo e o desespero tirar a tua visão espiritual? Será que você esqueceu? Será que o medo e o desespero não fez você esquecer que tem alguém no barco com você também? Porque Jesus está conosco. Aí, filho e filha, quando a gente lembra que Jesus está no barco, tudo muda. A coisa muda na nossa vida quando a gente descobre, quando a gente lembra. Eu nem descobre, mas quando a gente lembra que Jesus está no barco. Então, quando os discípulos lembraram que Jesus estava no barco, eles correram e disseram: Senhor, acorda, levanta, porque o barco está afundando. Nós estamos morrendo, socorre-nos. Nós estamos aqui desesperados e tu estás dormindo aí, Jesus. Levanta. E Jesus olha para eles e diz: homens de pouca fé. Jesus ergue a mão, ordena o vento, passa, as ondas acalma, e o contorno do mar volta à sua forma natural. Filhos, a gente precisa, nós não podemos esquecer de que Jesus está também conosco. Então não deixe o desespero nem o medo tirar essa certeza do teu coração. Não deixe. E quando o seu barco estiver querendo afundar, chama por Jesus. Chama por Jesus, porque quando você chama, Ele vem. Quando você chama, Ele se levanta. Cuidado, muito cuidado, filho e filha, para não deixar Jesus dormindo lá dentro da tua casa. O que é que significa isso? Esqueceu de Jesus. Você esqueceu que Ele é um membro e precisa ser um membro ativo da sua casa. Jesus precisa ocupar um lugar de destaque na tua casa. Então não deixe Jesus dormindo lá no fundo. Não tranque Jesus, não esqueça de Jesus. Eu vou ser muito sincero com você, filho e filha, porque um barco que não tem Jesus, ele não tem segurança de que não vai afundar. Um barco sem Jesus afunda. Uma família sem Jesus não permanece de pé diante dos ventos da vida. Sem Jesus não dá certo. Sem Jesus não funciona. Sem Jesus a coisa não anda. Sem Jesus nós nos transformamos em estátuas de sal, em colunas de sal. Então o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos trazer Jesus para o barco. Fique de pé, fique. Levante as mãos para o alto, as duas mãos, o mais alto que você puder. E diga comigo agora: Jesus, entra no meu barco. Solte sua voz e diga o mais alto que você, grite como os discípulos gritaram: Jesus, entra no meu barco. Porque se tu entras, meu barco não vai afundar. O Senhor está curando e tocando muitas pessoas nessa noite com essa palavra.
Ele está dizendo para vocês que seu barco não vai afundar. Então vamos cantar essa canção, deixando que essa palavra, ela cresça dentro do nosso coração. Levante sua mão para o alto, faça assim, ó, da forma como são as ondas do mar. Isso, bem bonito. Solte sua voz e cante. Meu barco em alto mar, o medo me cercou. Eu quis me afogar, mas então eu Ó filho de Davi, ao filho de Davi, ele me escutou. por isso estou aqui. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, obedeceu. Canta, romeirão, não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Quero ouvir só você cantar. Não temo mais o mar. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me socorrerá. E aplaude bem forte a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.